Bom dia, vamos lá para a nossa aula de história? Na nossa aula de história hoje nós vamos falar sobre a vida em movimento. Como é a vida em movimento? Hein? Né? Quando fala de vida em movimento, está relacionada aos transportes. Nas aulas passadas nós estudamos sobre o comércio, né? E vimos que a maneira de ser transportada alguns produtos, algumas mercadorias, né? Bem antes, era os tropeiros que carregavam os materiais, os produtos para vender a cavalos, né? Tinha também os mascates e os caixeiros viajantes, que eram aquelas pessoas que viajavam com suas caixas, com os produtos para poder venderem. E por isso esse nome, caixeiro viajante. Dentro das suas caixas havia diversos produtos de diversas qualidades, diversos produtos, então eles saíam vendendo esses produtos. Então hoje nós vamos falar sobre a vida em movimento. Que meio de transporte está sendo representado nessa imagem aí que nós podemos ver? Os meios de transporte, eles têm três divisões. Quais são? Os terrestres, que andam onde? Na terra. O aquático, que anda na água. E o aéreo, que anda onde? No ar. Não é? Esses são as três maneiras que se apresentam os meios de transporte. Tendo o quê? Meio de transporte individual e meio de transporte coletivo. Coletivo porque anda várias pessoas, né? Paga uma quantia e anda diversas pessoas. O particular, que é o individual, é o carro que o papai tem, que a mamãe tem, a moto, a bicicleta, não é? Então, isso são transportes pessoais, individuais. E quais são aí? Observem aí os meios de transporte que nós podemos ver aqui nessa imagem. Qual que vocês podem ver? Ó? Nós podemos ver aqui barcos, não é? Canoas, não é? Em que local foi representado? Onde é que as canoas estão e os barcos? Aqui. Claro, se eles são meios de transporte aquáticos, é obviamente que eles estão na água, né? Além dos meios de transporte representados na imagem, que outros meios de transporte vocês conhecem? Hein? Que nem a tia já citou. Os aéreos, eles circulam, trafegam no ar. São os aviões, são os helicópteros, não é? E os terrestres, eles trafegam onde? Na terra. Carro, moto, bicicleta, ônibus, topique, caminhões, né? Então, tudo isso são transportes terrestres. Na figura, nós podemos imaginar, né? Nós podemos observar nessa imagem aí, que são meios de transporte aquáticos, pois eles trafegam na água, não é? Na página seguinte, vocês podem observar meios de transportes no passado e no presente. Olha aí, a tia tem algumas imagens para que vocês visualizem alguns meios de transportes do passado. Do presente, todos nós conhecemos, né? Alguns das famílias de vocês até possuem um meio de transporte desse, né? O carro, ou moto, ou bicicleta, não é? A bicicleta é um meio de transporte, tia? Sim, ela tanto é um meio de transporte, como ela é o quê? Serve para fazer atividade física, não é? Então, aí nessa página seguinte, nós podemos observar alguns meios de transportes do passado. Tanto eles sendo terrestre, aquático ou aéreo, né? Então a tia vai exibir aqui para vocês algumas imagens desses transportes. Olha aqui, nessa imagem aqui, o que é que vocês podem observar? Dois meios de transporte. O balão, ele é o quê? Um aéreo. E essa bicicleta aqui, tia, bem diferente, não é? Olha aí, bicicleta bem diferente, ela também é um meio de transporte. Que meio de transporte é essa? Esse terrestre, ó. Esse balão é aéreo e a bicicleta terrestre. São meios de transportes que eram utilizados antigamente. Era dessa maneira. Que nós podemos ver nessa outra aqui também, é uma espécie de dirigível, ó. Como se fosse o quê? Um balão. É um dirigível. Vocês podem observar que abaixo ele parece o quê? Uma canoa. E é aí nesse espaço que as pessoas eram transportadas. Aqui era um dirigível. E é um meio de transporte aéreo, né? A tia está, ó,
misturando para que vocês identifiquem. Esse aqui, olha esse carro diferente. Parece mais um triciclo, não é? Sim, parece um triciclo. Então, esse meio de transporte, ele é o quê? Um meio de transporte terrestre. Também nós temos aqui outro, também um modelo antigo. Quem é esse? Bem conhecido. Um avião. Tia, mas esse avião, ele dava para transportar muitas pessoas? Não, só dava para transportar duas. Meio de transporte do passado, meio de transporte antigo. Hoje temos aviões que transportam pessoas e transportam cargas. Então, ele é um meio de transporte aéreo, porque ele trafega no ar. Então, aqui nós temos outro meio de transporte antigo. Que transporte é esse? Uma canoa. E essa canoa, ela é um meio de transporte aquático, porque ela está onde? Ela trafega na água. Então, esses meios de transportes que eu exibi para vocês eram alguns que eram utilizados no passado. Aí na nossa atividade, aqui no nosso conteúdo, nós podemos observar, ó, os meios de transporte são muito importantes para a sociedade. Claro, porque os meios de transporte, eles ajudam a transportar as pessoas para determinados locais, para o trabalho, para a diversão, para ir para uma consulta, não é? Então, os meios de transporte, eles são fundamentais para o desenvolvimento das sociedades. Por meio dele é possível deslocar-se pessoas, animais, objetos, mercadorias. Claro que para uma mercadoria chegar lá no mercado, ou lá na feira, ou lá no shopping, foi preciso de quê? De um meio de transporte. Claro, até chegar na loja, ele precisou ser transportado. Então, nós podemos observar aí alguns meios de transporte. Temos as canoas. Essa primeira canoa, ela era feita de tronco de árvore. Temos outra invenção aí, que é como se fosse uma carroça, né? Onde a tração dela é um animal. Temos as canoas, os barcos que os egípcios usavam. Temos as caravelas. Quem era que utilizava as caravelas? Quem utilizava as caravelas? Os portugueses, eles utilizavam as caravelas e as naus, né? Caravelas, embarcações maiores, naus, embarcações menores. Então, em seguida, temos, as charretes, né? Nós podemos vê-los em alguns filmes de época, em alguma novela de época. Temos os balões aqui, o trem também, que é um meio de transporte que foi muito utilizado. Hoje, ele também, mas foi renovado, né? Tem o metrô, que é mais rápido, e o trem, ele anda por onde? Pelas vias férreas, ele não anda na avenida, nas rodovias, que nem os outros transportes. Temos o barco, temos o bonde, que também foi um transporte muito utilizado, e ele era utilizado através dos fios da energia elétrica. Ele funcionava dessa maneira. Os meios de transporte que hoje nós utilizamos, eles são movidos a quê? A álcool, a óleo diesel, ou a gás natural e a gasolina, né? E esse bonde não. Ele era ligado por uma fiação de energia, onde ele funcionava de acordo com a energia. Tia, se faltasse energia, ele não andava. E tinha aqui o primeiro carro, ó. Vocês podem observar aqui, o primeiro carro a vapor. Os carros a gasolina foram inventados há pouco mais de 100 anos, até os dias atuais, né? Nós podemos perceber hoje que existe diversos modelos de automóveis, não é? Diversos modelos de automóveis. Lá na página seguinte, vocês podem observar a bicicleta. Olha aí a bicicleta. Até a tia mostrou um modelo antigo, não é? Olha aqui a bicicleta. Esse era um modelo bem antigo de bicicleta. Por quê? Porque tem só duas rodas. Vejam aí, ó. Você sabia que a bicicleta já foi diferente de como é atualmente? Pronto, a tia exibiu lá. Agora a tia vai mostrar a vocês como a bicicleta, né? Olha aí. A bicicleta hoje, ela é assim, não é? Eu acho que a maioria dá pra perceber.
eu acho que a maioria de vocês deve ter uma bicicleta, né? Então, hoje a bicicleta se apresenta dessa maneira. E essa tem rodinhas porque o dono dela ainda não sabe pedalar sem as rodinhas. Então, essa é o quê? A bicicleta da atualidade, né? Essa é a bicicleta que é utilizada hoje. Mas antes a bicicleta se apresentava dessa maneira. Então, as bicicletas passaram por diversas modificações até chegar nesse modelo que a tia mostrou hoje, não é? E ela é o quê? Um meio de transporte econômico, porque ela não utiliza o quê? Não utiliza nem álcool, nem gasolina, nem óleo diesel. Ela utiliza apenas a tração humana, só a força das nossas pernas, né? Então, por isso que ela é um meio de transporte muito usado e bem econômico. Para finalizar, vocês irão realizar as atividades e em seguida nos encontramos na nossa aula.